Olá, é bom ter você de volta. Hoje, nós vamos ter um primeiro contato com as hipóteses de cabimento do recurso revista, examinando especialmente o artigo 896 da CLT e alguma jurisprudência que é pertinente a esse dispositivo. Inicialmente, então, nós vemos no caput do artigo 896 que cabe recurso revista para a turma do TST das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídio coletivo pelos TRTs, quando, e aí vem as alíneas. O que merece destaque aqui é que o recurso revista serve para impugnar a decisão de TRT em julgamento de recurso ordinário em dissídio individual. Como nós vimos no vídeo relativo à dinâmica recursal trabalhista, no caso de ações de competência originária do TRT, o recurso admissível será outro. O recurso revista vai se destinar à impugnação de decisão de TRT em dissídio individual no julgamento de recurso ordinário. A jurisprudência mais relevante no caso vem a ser a súmula 218, cujo teor revela que é incabível recurso revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumento. A hipótese de julgamento de agravo de instrumento pelo TRT deriva da circunstância de que se negue seguimento. O juiz da primeira instância negue seguimento a um recurso ordinário da parte. A parte tenta então destrancar esse recurso ordinário com a interposição do agravo de instrumento. Nesse caso, não vai ser cabível recurso de revista dessa decisão que julgou o agravo de instrumento. Em vídeos subsequentes, nós vamos ter oportunidade para examinar um pouco melhor essa circunstância particular desse julgamento de agravo de instrumento pelo TRT e o não cabimento de recurso de revista. Outra expressão da jurisprudência do TST que é relevante no caso tem-se na OJ 334, a qual revela que é incabível recurso de revista de ente público que não interpôs recurso ordinário voluntário da decisão de primeira instância, ressalvada a hipótese de ter sido agravada na segunda instância a condenação interposta. Ou seja, talvez já seja do seu conhecimento que, no caso dessas sentenças desfavoráveis a ente público, há necessidade da remessa oficial, aquilo que alguns erroneamente ainda chamam de recurso de ofício. Nesse caso, o julgamento de recurso de remessa oficial, ou assim chamado de recurso de ofício, pelo TRT, não dá ensejo à interposição de recurso de revista. Se o ente público pretender interpor recurso de revista, ele tem que ter primeiro interposto recurso ordinário de forma voluntária e em vista da sentença. A exceção a esse caso é se houver agravamento na segunda instância da condenação interposta, especialmente se verificar o provimento do recurso ordinário da parte contrária. Examinando então a linha A do artigo 896, se tem que vai caber o recurso de revista da decisão do TRT que der ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa daquela que lhe houver dado ou do TRT ou a SDI do TST, ou quando se contrariar súmula do TST ou ainda súmula vinculante do STF. Aqui são duas hipóteses ou três hipóteses que se poderia dizer separadas, ou seja, primeiro, a divergência jurisprudencial em relação a julgados de outros TRTs ou da SDI do TST, a contrariedade à súmula ou à jurisprudência do TST ou a contrariedade à súmula vinculante do STF. Cada um desses casos nós vamos examinar em vídeos subsequentes, porque eles merecem uma atenção mais destacada. Mas aqui no momento vale apontar para a súmula 333, cujo teor revela que não enseja recurso de revista decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do TST, ou seja, quando a parte tentar demonstrar a divergência jurisprudencial em vista de decisões aparentemente divergentes de tribunais regionais diversos, há necessidade de verificar se essas decisões estão ou não superadas pela iterativa, notória e atual jurisprudência do TST. Como se qualifica exatamente essa iteratividade, a notoriedade ou a atualidade da jurisprudência do TST é assunto para vídeo subsequente também. O importante destacar é isso, que não vai se configurar essa divergência quando o TST já tivesse manifestado de forma mais atual acerca daquele tema.
Uma particularidade que também está revelada aqui na OJ 111 é que não é servível ao conhecimento do recurso revista aresta oriundo do mesmo Tribunal Regional do Trabalho, ou seja, quando se tenta demonstrar divergência jurisprudencial, deve-se demonstrar divergência jurisprudencial entre tribunais regionais diversos, ou seja, um tribunal regional diferente daquele que prolatou a decisão recorrida. O outro OJ que merece destaque é o OJ do 219, que revela que é válida para efeito de conhecimento de recurso, revista ou de embargos a invocação de orientação jurisprudencial do TST, desde que das razões recursais conste o seu número e seu conteúdo. Aqui no caso é porque a linha A refere-se apenas à súmula, mas na fase de conhecimento se admite também a indicação à contrariedade ao J do TST. Um caso bastante particular e que poderia ser melhor utilizado nas causas que envolvem empresas de âmbito nacional ou de âmbito ainda que meramente regional é o que está disposto na linha B do artigo 896, que prevê o cabimento de recurso de revista quando a decisão do TRT der ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional, prolator da decisão recorrida, interpretação divergente na forma da linha A. Ou seja, o dispositivo é bastante longo, mas o entendimento é simples, ou seja, quando se demonstrar a divergência jurisprudencial entre tribunais regionais acerca da aplicação de lei estadual, de norma coletiva, de sentença normativa ou de regulamento empresarial, pode-se admitir o recurso de revista desde que essas normas, a lei estadual, a norma coletiva ou o regulamento empresarial, ultrapassem ou tenham aplicação em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional, ou seja, especificamente uma empresa que tenha um regulamento e que tenha atuação em mais de um estado ou mais de uma unidade da federação. Nesse caso, esse regulamento tem uma aplicação numa área territorial que excede a jurisdição de um tribunal regional. Então, nesse caso, seria, em tese, cabível um recurso de revista com base na demonstração de divergência na aplicação desse regulamento, ou ainda dessa norma coletiva, ou mais simplesmente dessa lei estadual. O que você tem que observar aqui, então, é o J147, o item primeiro dela, que traz que é inadmissível o recurso de revista fundado tão somente em divergência jurisprudencial se a parte não comprovar que a lei estadual, a norma coletiva ou o regulamento da empresa extrapolam o âmbito do TRT prolatado da decisão recorrida, ou seja, é também um outro pressuposto formal, nesse caso, em que a parte demonstre de que essas normas locais têm uma abrangência que extrapola o âmbito de atuação do TRT prolator da decisão recorrida. Mais uma vez, aqui também nós vamos dedicar um vídeo próprio a explicitar melhor essa hipótese de cabimento do recurso de revista. Mas o importante destacar é isso, o cabimento por divergência na aplicação de lei estadual, norma coletiva ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional, prolator da decisão recorrida. E, finalmente, a linha C do artigo 896, que diz caber o recurso de revista quando a decisão for proferida com violação de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. A jurisprudência pertinente a esse dispositivo se tem na súmula 221, cujo teor revela que a admissibilidade de recurso de revista por violação tem como pressuposto a indicação expressa do dispositivo da lei ou da Constituição tido como violado. Ou seja, especialmente agora com o que vem disposto no parágrafo 1º-A do artigo 896, essa necessidade de indicação expressa do dispositivo é ainda mais intensa. E na OJ 257 se tem que a invocação expressa no recurso de revista dos preceitos legais ou constitucionais tidos por violado não significa exigir da parte a utilização de expressões contrariar, ferir, violar, etc. Ou seja, não se exige propriamente uma forma expressa na formulação ou na fundamentação de um recurso de revista pautado na linha C do artigo 896. Existe a indicação expressa, ou seja, a indicação, por assim dizer, numérica do dispositivo de lei ou da Constituição Federal
tidos por violados, mas não há necessidade de utilizar uma dessas expressões consagradas como indicativas da violação a dispositivo legal. Um caso particular de cabimento, ou melhor, de não cabimento de recurso em revista, se tem no parágrafo 2º do artigo 896 da CLT, no qual se tem que, das decisões proferidas pelos TRTs em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargo terceiro, não caberá recurso em revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal à norma da Constituição Federal. Ou seja, o que essencialmente se tem aqui é que quando se tratar de decisão do TRT em fase de execução de sentença, o recurso em revista só será admissível quando se demonstrar a ofensa direta e literal à norma da Constituição Federal, ou seja, para a fase de conhecimento se admitiria o recurso de revista com a demonstração de divergência jurisprudencial, contrariedade à súmula dos tribunais ou por violação a dispositivo de lei ou da Constituição. No caso de decisões em execução de sentença, ou mesmo no julgamento de recursos em embargos terceiro pelo TRT, o recurso em revista, para ser admitido, tem que apresentar e demonstrar a violação à norma da Constituição Federal. Tanto é que já existia a súmula 266 do TST, que confirmava esse entendimento agora expresso no parágrafo 2º do artigo 896. Uma hipótese particular também de cabimento, que limita a admissão do recurso em revista, se tem no parágrafo 9º do artigo 896. Aqui se tem que, nas causas sujeitas ao procedimento de sumaríssimo, ou seja, aquelas cujo valor da condenação seja inferior a 40 salários mínimos, somente será admitido recurso em revista por contrariedade à súmula do TST, súmula vinculante do STF ou por violação direta à Constituição Federal. E aqui, na súmula 442, se tem a posição contrária àquela que se viu com relação ao OJ como fundamento para admissão de recurso de revista, ou seja, na fase de conhecimento no procedimento ordinário, ou seja, nos processos cujo valor da causa seja superior a 40 salários mínimos, também é admissível o recurso de revista por contrariedade ao OJ, mas a súmula do 442 confirma o entendimento do TST de que nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade do recurso de revista está limitada à demonstração de violação a dispositivo da Constituição Federal ou contrariedade à súmula do TST, ou, no caso, à súmula vinculante do STF, não se admitindo por contrariedade ao OJ do TST. Aqui faz referência ao dispositivo anterior que previa que era o equivalente ao parágrafo 9º do artigo 896. E, finalmente, tem no parágrafo 10 do artigo 896, que cabe recurso de revista por violação à lei federal, por divergência jurisprudencial e por ofensa à Constituição Federal nas execuções fiscais e nas controvérsias da fase de execução que envolvam certidão negativa de débitos trabalhistas. Aqui o fator mais importante é sinalizar de que até antes dessa disposição, com relação às execuções fiscais, só seria admissível o recurso de revista tal como previsto no parágrafo 2º do artigo 896, ou seja, apenas por violação a dispositivo da Constituição Federal. Entretanto, essa circunstância da execução fiscal ser um processo, por assim dizer, originário, no qual se admitiria uma ampla discussão e não corresponder exatamente à execução de uma sentença, trazia dificuldades ao conhecimento de recursos em matérias de grande relevância, ou seja, a parte tinha uma execução fiscal proposta contra ela, ou mesmo a União tinha um interesse no prolongamento da discussão trazida nessa execução fiscal, mas ficava vedado o caminho de acesso ao TST, porque o recurso de revista somente seria admissível com base em violação a dispositivo da Constituição. Entretanto, como a execução fiscal às vezes traz a discussão mesmo de atos administrativos da fiscalização do trabalho, especialmente por meio dos embargos que fossem apresentados em vista das execuções, pareceu mais proporcional que esse recurso de revista nas decisões de TRT, nas execuções fiscais, pudesse ser admitido também por violação à lei federal,
por divergência jurisprudencial e ainda por ofensa à Constituição. E assim nós tivemos esse primeiro contato com as hipóteses de cabimento do recurso revista. Em vídeos subsequentes, nós vamos examinar com mais detalhe cada uma dessas hipóteses, especialmente como se caracteriza e demonstra a divergência jurisprudencial e, especialmente, a violação a dispositivo de lei ou da Constituição. Eu agradeço a atenção e nos vemos daqui a pouco. Obrigado.